Se posicionar na vida, sem problemas, sem problemas. Eu quero tocar nisso aqui, dentro dessa fala. Porque a nossa vida está cheia de problemas. O que são os problemas? Ou a pergunta deveria ser: para quem são os problemas? Talvez a pergunta deveria ser essa: para quem são os problemas? Porque você de fato acredita que a natureza tem problemas? Quando as espécies, quando elas começam a desaparecer, isso vem acontecendo desde que o mundo é mundo. As espécies aparecem e desaparecem. Por que isso é um grande problema para nós hoje? Veja, é para nós o problema, não para a natureza. Porque na natureza é parte de todo esse movimento de renovação da flora, da fauna, que algumas espécies apareçam e outras desapareçam. Desde que o mundo, é assim. Agora olhe para nós, seres humanos, transformando isso em um problema e particularizando isso nesse alto interesse dessa suposta sobrevivência da espécie humana. Reparem o jogo que há por detrás disso. Nós não percebemos a mentira que isso representa. É de interesse de muitos toda essa história de problemas na natureza. Não há problema na natureza. A natureza, ela é como ela é. Algumas espécies irão desaparecer e outras irão surgir. Tem sido assim e sempre será assim. Agora, eu posso particularizar tudo isso para interesses sociais, econômicos, políticos. Todo esse movimento consiste em um problema particular para esse ego, que se mantém como centro da experiência humana, dentro do contexto da humanidade. Então a pergunta aqui não é o que são os problemas, mas para quem são os problemas. Então, desse ponto de vista externo, temos os problemas, ao menos os problemas como nós acreditamos que eles estão lá. Mas agora trazendo isso para mais perto de nós. Olhe para si mesmo. A sua vida de pessoa é uma vida de problemas. Então o problema é para quem? A resposta é para mim. Eu tenho problema. Para mim é um problema o desaparecimento dessa ou daquela espécie. Para mim é um problema o fato de que eu contribuo para isso. Para mim é um problema. Não é para a vida no planeta. Não é para como tudo isso está sendo de uma forma misteriosa conduzida por mãos invisíveis. Nós acreditamos de uma forma arrogante que nós estamos no controle disso. Então isso se constitui para cada um de nós um problema. E dentro desse contexto de interesses diversos, que a gente não quer entrar aqui em detalhes, problemas. Mas eu não quero, volto a dizer, não quero tocar nisso. Eu quero tocar no problema que você tem. Para quem é esse problema? Eu me refiro a esses internos problemas psicológicos, sabe? Na realidade, nós teríamos problemas no mundo se não tivéssemos problemas em nós. Não é o mundo uma expressão externa daquilo que internamente nós somos?
se você não estivesse estressado, se você não andasse estressado, você estressaria as pessoas? Se você não estivesse nervoso, você deixaria as pessoas nervosas? Se você não andasse com raiva, você provocaria raiva nas pessoas? Se você não andasse preocupado, você incendiaria preocupações nos outros? Se você não tivesse medo, você instigaria medo em quem se aproxima de você? Não é o seu medo, o medo dentro do seu casamento, dentro da sua relação com os filhos? Não é a sua ansiedade, o seu desespero que sustenta essa relação desesperada que o outro tem com você e vice-versa? Se você estivesse psicologicamente livre do outro, você seria essa encrenca na vida dele ou dela? Você não percebe que não é o outro o problema? O problema é para quem? É para mim? Quando você está aflito, o problema é seu. Você está aflito porque você não sabe lidar com a sua própria mente, com os seus sentimentos, pensamentos e emoções dentro dessa relação, com ele ou ela. Ele é um problema, sim, mas é para ele, não para você. Quando você acredita que ele é um problema para você, sim, de fato, você tem um problema em você. E ele é o seu problema. E esse seu problema não é ele. Quando você compreende que livre internamente, psicologicamente, com cérebro livre, inteligente, capaz de lidar com a vida como ela acontece, quando você compreende que isso é a inteligência que não permite que problemas fiquem raízes no solo desta mente, quando isso fica claro, você sabe, você descobre o que é viver inteligentemente, sem conflito, sem desordem, sem sofrimento, sem problema. Mas isso requer uma mente nova, um novo coração, uma profunda compreensão de si mesmo e não do outro, e não da natureza ou do porquê as coisas acontecem ou anda acontecendo com os pássaros ou com os animais que estão desaparecendo. Nós queremos resolver o problema do mundo, queremos resolver o problema do outro, e a gente não se pergunta quem tem problema. Eu tenho problema. Enquanto eu continuar tendo problema, eu vou ter problema. Você vem a mim e diz: a minha esposa, o meu marido, o meu filho, a minha família. O problema não está lá. Você é o problema. Seu. Você é o problema seu. Eles são apenas uma extensão do seu problema. Investigue isso aqui comigo. Eles são uma extensão do seu problema. Nós fomos educados para olhar para o mundo a partir do modelo que nos é dado pelo pensamento. E o pensamento tem uma visão muito estreita, muito limitada da vida, como ela acontece. Estou dando um exemplo aqui dessa questão de que na vida tudo está aparecendo e desaparecendo. Inclusive as espécies na natureza, na fauna, na flora. E por que o pensamento está transformando isso em um problema? Porque o pensamento é limitado, ele não consegue compreender que a vida ela é assim. Essa é a inteligência divina. Aliás, deixe a arrogância de lado. Compreenda que o mundo não é seu. Nem esses pássaros que estão desaparecendo, nem os que estão surgindo.
Mas nós temos um modelo psicológico, temos um modelo no pensamento de olhar, e volto a dizer, de olhar a partir dele e ver problema onde não há problema. Então, a nossa relação com o mundo à nossa volta, com base no pensamento, que é o que predomina em você como pessoa, será sempre uma vida de relação com problemas. Volto a dizer, você será só o problema dele ou dela. Porque o seu problema, que é você, nessa relação, isso é uma extensão. Será possível uma vida sem problemas? Mas temos que investigar a natureza daquele que está com o problema, que sou eu. Eu tenho encarecido aqui a importância de estudar a nós mesmos, porque é quando você sabe o que pensa, o que sente e o que faz. Observe que você não sabe o que sente, o que pensa e o que faz. Você faz o que sente, o que pensa. Você faz, mas não sabe. Você não examina, você não olha, você não está ciente de si mesmo, de suas reações. Você não está além da mente, você não está além do pensamento. Sim, eu disse isso mesmo, além da mente, além do pensamento. Ah. Nós nos vemos tão vitimados do modelo da mente e do pensamento que a gente nem suspeita a possibilidade de viver livre desta psicológica condição de mente, como nós conhecemos, de pensamento, como nós conhecemos. Porque, na verdade, não é a verdade da compreensão do pensamento que nós temos, é o modelo do pensamento que domina e que nos faz pensar, sentir e agir dessa ou daquela forma. Tudo isso porque nos falta a visão de nós mesmos. Nós não temos a compreensão da totalidade deste ser psicofísico. Se você não tem compreensão, você não sabe. Aqui, esse saber não é ter um conhecimento intelectual. Esse saber é como provar a maçã. Eu chego para você e digo, você conhece a maçã? Você diz sim. Você diz sim porque você já viu. Sim porque você conhece a cor. Sim porque você já viu uma fotografia. Mas eu não perguntei isso. Eu estou perguntando se você conhece a maçã. Aqui esse conhecer é saber. Esse saber é provar. Um químico em seu laboratório sabe tudo da maçã. Sais minerais, proteína, tudo que tem em uma maçã. Você pode ter uma aula sobre a maçã. Conhecer tudo sobre a maçã e não conhecer a maçã, porque quem conhece a maçã é quem prova a maçã. Nós estamos no campo das ideias sempre, o tempo todo, teorizando sobre a maçã, teorizando sobre a vida, teorizando sobre Deus, teorizando sobre quem nós somos. Teorizando sobre os problemas que nós temos. Nós não entramos em contato direto com o problema para saber o que ele é. Nós não entramos em um contato direto com nós mesmos para saber o que é esse eu. Quem tem problemas. Aqui é quem é você. Quem sou eu? Aprender sobre si mesmo, aprender sobre o autoconhecimento, é ficar ciente da totalidade de como a mente funciona, aí, dentro de você. Se você não tomar ciência disso, vai continuar vitimado pelo modelo de uma mente que funciona de uma forma mecânica, inconsciente, automática, reativa, a partir desse centro falso, que é essa identidade pessoal
que você assumiu, que em psicologia se chama de ego. A sua vida é a vida da pessoa. A pessoa é o ego. É essa autoimagem, é essa estrutura caótica, desordeira, confusa, perturbada, desorientada, que em você é o estresse, a raiva, o medo, as preocupações. Em você é esse eu, que é o problema. Compreender a verdade sobre si mesmo. É como um mecânico de automóvel que sabe montar e desmontar um motor. Se você der um motor para ele, ele monta e desmonta. Se você ficar com esse motor na mão, ele não vai funcionar. Mas se você entregar esse motor na mão de um mecânico, ele vai funcionar. Porque ele sabe montar e desmontar um motor. Eu entrego nas suas mãos um kit, um motor. Uma caixa, está aqui o motor. Ele está desmontado. Você não vai saber montar o motor. Muito menos fazer ele funcionar. Eu entrego na mão de um mecânico, essa mesma caixa. Ele vai montar e o motor vai funcionar. Criaturas humanas, nós, você, sua cabeça, que a gente chama de mente, cérebro, é uma espécie de motor desmontado. Antes fosse um motor desmontado, porque ele está parado. Não é. Você é uma espécie de motor que a gente não sabe como é que ele está acontecendo. Ele está fora do ponto, ele está doido. Ele está doido. Uma parte bate, outra parte não bate, e é aquela barulheira enorme. Psicologicamente, nós não nos conhecemos. Você não sabe o que é, ou quem é, ou a verdade do que é aqui. Durante 40, 50, 80 anos, uma vida sem a compreensão de si mesmo. É uma vida em desordem. É uma vida em confusão. É uma vida com problemas. Você nasceu para a inteligência, para a sabedoria. Você nasceu para descobrir algo além dessa ideia de alguém que, como pessoa, nasceu, está vivendo, casou, teve filhos ou não, brigou muito, contendeu muito com o mundo à sua volta, sofreu bastante e depois morreu. Você está aqui para descobrir que há algo presente além desse eu, além desse mim. Nossas relações com o mundo à nossa volta são relações conflituosas, são relações aflitivas, são relações em sofrimento. O seu sofrimento, que é você, que é o problema que você é, está dentro do seu casamento. Eu vou repetir isso. O seu sofrimento, o conflito que você é, o problema que você é, está dentro das suas relações. Você é terrível. Você é péssimo como pessoa. Você não é tão agradável quanto o pensamento na sua cabeça diz que você é. Esses dias me deparei com uma pergunta, e hoje eu tenho falado sobre isso. Como lidar com o ego ferido? Por que as pessoas fazem uma pergunta dessa? Porque elas encheram o saco, aborreceram, chatearam, perturbaram muito o outro. Ela perturbou muito o outro. E agora está tendo prejuízo. E ela agora vem e pergunta para mim como lidar com o ego ferido. Primeiro ela fere o outro e depois ela quer descobrir qual o jeito que ela vai dar para conseguir obter
o que ela perdeu ou o que ela anda perdendo nesta relação. Assim são as nossas relações. Como lidar com o ego ferido do outro. Compreende? O ego ferido do outro. Eu quero lidar com o ego ferido dele, porque eu quero que ele se ajuste a mim de novo. Primeiro eu magoo, ofendo, grito com ele, aborreço, perturbo as ideias do outro, ele se afasta, o prejuízo bate em algum nível, e agora você vem a mim e diz: como faço para lidar com o ego ferido? Eu não sei, eu não lido com o ego. Você acha que eu lido com o ego? Para saber, procure um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, um escritor famoso que ensina a lidar com pessoas. Eu não conheço pessoas, eu só conheço a vida. Eu só reconheço a vida, a cada momento surgindo diante de mim como um desafio. Quem conhece pessoas são pessoas. Quem se preocupa em lidar com pessoas para obter coisas de pessoas são pessoas. Eu não tenho nada para receber das pessoas. Nem me ocupo em lidar com pessoas, porque eu desconsidero a ideia de que tem alguém se vendo como uma presença particular no mundo lidando comigo. Comigo? Quem? Então, a compreensão da verdade sobre você é algo como saber, como esse saber, o sabor da fruta. É como esse saber do conhecimento do mecânico, que para ele o motor não é um problema. Para o sábio, a vida não é um problema. Para o sábio, não há problema lá. Para o sábio, não há problema aqui. Esse é o desafio para você nesta vida. Tomar ciência da verdade sobre você e descobrir que não existe você particularizando a vida nesse gostar ou não gostar, nesse aceitar ou rejeitar, nesse fazer escolhas do que é, do que não é. Nosso grande problema, volto a dizer, é o eu. É esse motor funcionando desse jeito. E a gente não sabe o que fazer com isso. Como seres humanos, nós somos uma obra que ainda não está acabada. Sabe? Quando você recebe um aparelho em casa, que chegou da fábrica, você recebe um manual. O aparelho tá completo e o manual de funcionamento você recebe. Se você tiver dúvida de como funciona, você dá uma olhada no manual, estuda. Um carro é assim, qualquer equipamento. Quando você sai da fábrica, que é da barriguinha da mamãe, você sai como uma máquina também, só que sem o manual. Olhe para si mesmo, você não sabe o que é pensar, o que é sentir, o que é agir em liberdade. Você nunca se pegou fazendo coisas das quais se arrependeu? Nunca, nunca, nunca. Você nunca se pegou pensando coisas que você se perguntou: de onde está vindo isso? Isso é um absurdo. Como é que eu estou pensando nisso? Você nunca se pegou assim? Você nunca se pegou tendo um pensamento atrás do outro e querendo parar? Vamos, para. Você nunca se pegou assim? Você nunca se pegou deitado na cama sem conseguir dormir porque um pensamento atrás do outro está batendo? Pá. Nunca? Então, você é um marciano. É um ser de outro planeta que está por aqui e que nem se deu conta que caiu no planeta errado. Porque o ser humano, ele sofre de pensamentos, de sentimentos, de emoções.
é a base desse sofrimento, o problema que ele é dentro de suas relações. E não tem como consertar o mundo à sua volta para que esses problemas desapareçam, porque eles não estão lá. Eles estão aqui. O que é que nos aproxima disso? É a visão de nós mesmos. Aprender sobre si mesmo é descobrir a arte de ser, pura inteligência. Atemporal, eu digo, vou repetir, atemporal consciência. Essa consciência que nós temos é uma consciência perturbada. O que você chama de consciência, movida pelo modelo do conhecido, que é o modelo do pensamento, que identifica tudo de uma forma truncada, vê tudo de forma errada. Lembra, o pensamento que é caótico, que é tagarela, repetitivo, que gera estresse, ansiedade, medo, raiva, desespero, vontade de bater no outro. Essa consciência do eu, da pessoa, é a mente egóica. Compreendam isso. Não dá para continuar sendo pessoa. É possessividade, é arrogância, é medo, é desejo, é infelicidade na relação. Nada satisfaz, nem dinheiro, nem poder, nem sexo. Tem coisa mais miserável do que essa vida de prazer de alguns instantes, tomando sorvete ou fazendo sexo e internalizando uma vida completamente miserável e fazendo substituições. A gente troca de sorvete, a gente troca também de marido ou de relacionamento para ver se dá certo, e não dá. Não dá. O problema não está lá fora, o problema está aí dentro. Compreender a si mesmo é se aproximar da arte de ser. Volto a dizer, pura inteligência, pura sabedoria. Isso requer um cérebro livre do tempo, do passado, que é o modelo do pensamento, de registro de frustrações, decepções, medos, traumas, e toda essa complicação que o pensamento no passado representa em você. É deixar de se ocupar com o pensamento do futuro, porque não está no futuro, não existe tal coisa como o futuro, como não existe tal coisa como o passado. Quando você sofre agora, não está sofrendo do passado, você está sofrendo agora da imagem do passado. Olhe para sua cabeça, você está ou no passado, um passado imaginário, sustentado pela memória, que é só o que você tem do passado. Ou você está no sofrimento de ser alguém, e esse é o problema, no passado ou no futuro. Quando o cérebro está livre do tempo, isso requer uma mente livre desse modelo, que é a consciência egóica, que é a consciência condicionada, programada, neste cérebro que está como esse motor batendo fora de ponto, que está funcionando mal e porcamente. É por isso que nós precisamos descobrir o que é essa arte de ser. O que é meditação? Eu achava que meditação era se assentar, cruzar as pernas, respirar, entoar um mantra. Não, isso não é meditação. Meditação é ficar ciente de suas reações quando fala com o marido. Porque esse seu falar com o marido é, antes de tudo, um falar consigo mesma. Tudo que você está dizendo, está antes dizendo para si mesma. Observe como somos inscientes de como estamos lidando com o outro. Isso só sinaliza o quanto estamos inscientes de como estamos lidando com nós mesmos. Se você não carrega em si mesmo esta ciência de sua relação consigo própria, para lidar com o estresse, a raiva, o medo, a frustração, o problema que você é, se você não toma ciência disso, nesse contato com ele ou ela, você comunica isso o tempo todo. No olhar,
nos gestos, no tom de voz, na palavra, no que é dito, no que não é dito. O corpo comunica também. Tudo, o tempo inteiro, está em relação com tudo. Você com o outro, antes de tudo, você com você mesmo. Então, o que é meditação? Meditação é a ciência disso, aqui e agora, momento a momento. O modo como você olha para alguém, o pensamento que passa dentro de você nesse olhar. Apenas se tornar ciente dos seus medos, dos seus desejos, da sua raiva, da imagem que o pensamento está criando sobre ele que você não gosta. Você acredita que é você que não gosta. É um jogo do pensamento. O modelo hipnótico de ser uma pessoa acreditando em coisas que o pensamento diz. O pensamento em você está mentindo. É a mentira da pessoa que você é, que você acredita ser. Então não há silêncio, não há quietude, não há inteligência nesta relação. Não existe paz, não existe sabedoria, não existe amor. A presença da meditação é o surgimento de tudo isso. Então, o que é meditação? O que é meditação? A meditação é aquilo que aqui está presente, não como algo que nós possamos descrever aqui, que consigamos falar sobre isso em palavras. Você descobre o que é meditação quando começa a tomar ciência de como você funciona dentro das relações. Volto a dizer, não é a relação com ele, hein? É antes de tudo a relação consigo mesmo, com você mesmo. Então, quando você sair da cama pela manhã, já tome ciência do pensamento que está presente. Você vai começar a descobrir que o passado está voltando. O jeito como ele te tratou à noite, o jeito como ele te tratou no dia anterior. Feriu a pessoa, magoou a pessoa que você é. Tome ciência disso. Fique ciente desta reação do eu e solte isso, porque não é um problema mais para ele, é um problema para você. O modelo do pensamento em nós é um problema para cada um de nós. Não tem nada a ver com o mundo à nossa volta, com o outro, com o que falaram de mim, com o jeito como o mundo me tratou. É a forma como esse sentido do eu aqui está presente, sendo infeliz, problemático, raivoso, violento, agressivo, carregado de suspeitas e medos. O que eu quero dizer aqui, para finalizar, é o seguinte: você não merece ser tão infeliz. Cultivando o passado, de tudo que disseram, falaram ou fizeram contra você. Quando eu digo que você não merece ser infeliz, estou dizendo, em outras palavras, desista de ser essa pessoa. Desista de ser qualquer outra pessoa. Desista da pessoa. Isso é possível quando nos aproximamos da meditação. Quando aprendemos o que é olhar, escutar, falar, sentir, gesticular. O que é estar em relação com o outro, com o mundo, com a vida, com nós mesmos. Sem o passado, sem o futuro, sem esse eu. Então, a pergunta é: para quem? E não como resolver os problemas. A pergunta é: quem sou eu? Ok? Vamos ficar por aqui. Recado dado. Preste atenção. E vê se você toma jeito. E para com essa coisa.
todo o nosso fundo psicológico que nos causa sofrimento no nosso viver, no nosso dia a dia, isso nos persegue no estado de vigília e nos persegue também nos sonhos à noite. Está nesse princípio de que existe esse eu